Curiosidades. Estabanado. Preocupada com a quantidade de tombos, tropeções e o jeito desastrado do ainda pequeno Ayrton, sua mãe, Dona Neide, resolveu levá-lo a um neurologista. Após diversos exames, foi constatado que o menino não tinha nada de anormal. Contudo, o diagnóstico final constatou: era desastrado por ser rápido demais em tudo o que fazia. Sonho de criança. Quando pequeno, Senna escreveu em um trabalho de escola que queria ser piloto quando crescesse. Sua professora classificou o desejo dele como fantasia de criança. Ela não devia conhecer muito bem a determinação daquele pequeno garoto. A primeira pole. Maior especialista em voltas lançadas da Fórmula 1, Senna tinha vocação para pole positions desde sua primeira corrida. Aos 9 anos, o pequeno Ayrton foi competir com pilotos mais velhos em uma prova de rua em Campinas. O grid era sorteado e ele tirou o número 1. O pai, Milton, com medo, tentou de tudo para inverter a ordem de largada. Em vão. O garoto largou na pole e conseguiu manter a liderança por 35 das 40 voltas, até ser jogado para fora da pista. Mataram o moleque, pensou seu Milton. Mas do meio da poeira saía Senna, olhando feio para o garoto que o tirou da prova. Carros amigos. Senna costumava conversar com seus carros. É hoje, o dia é nosso. Vamos vencer, parceiro. Não tussa. Preste atenção, idiota. E, muito obrigado, foram algumas das frases ditas por ele para as máquinas que guiou ao longo da carreira. Harrington. Os ingleses não conseguem, até hoje, falar seu primeiro nome. Eles preferiam o chamar de Senna, pelo simples fato de não conseguirem pronunciar Ayrton da maneira correta. O máximo que conseguiam era algo próximo de Harrington. Daí, o nome que ganhou de Dona Neide emplacou para nunca mais ser esquecido. Recorde inusitado. Na histórica corrida em Donington, 1993, o rádio do carro de Senna deu defeito. Na 57ª volta, o brasileiro comunicou que queria colocar pneus de chuva, mas a equipe não ouviu a mensagem. O piloto entrou nos boxes, mas os mecânicos não estavam prontos, e ele teve que passar direto. Resultado: como o percurso do pit lane era mais curto, ele fez a volta mais rápida da corrida. 1 minuto, 18 segundos e 29 milésimos. O sonho vermelho. Senna nunca escondeu que desejava um dia pilotar a Ferrari. Em 1986, ele fez uma visita espontânea a Maranello para bater papo com Enzo Ferrari e matar a vontade de guiar um esportivo da montadora. Naquela ocasião, houve sondagens, mas nada oficial. Em 1990, a escuderia italiana pensou em oferecer uma proposta ao brasileiro, mas Prost vetou. Um convite oficial veio para 1993. Mas Ayrton preferiu adiar vontade por não ter garantias de um carro competitivo. Sonho que não teve tempo de ser concretizado. Ideia arriscada. Na decisão da Fórmula 3 inglesa, Senna e seu chefe de equipe, Dick Bennett, tiveram uma ideia arriscada para ganhar vantagem na prova. Tampar a entrada do radiador de óleo com adesivo para aumentar a temperatura do lubrificante e fazer o motor funcionar a todo vapor logo nas primeiras voltas.
Mas para que o motor não superaquecesse, Senna teria que arrancar o adesivo que tampava o radiador durante a prova. Quando o motor começou a esquentar, Senna esticou o braço para puxar a fita, mas não alcançou, por causa do vento. Ele então esperou a reta para tirar o cinto e arrancar o adesivo. Porém, não deu tempo de prender o cinto antes de chegar à chicane. Senna fez a curva perigosamente solto no banco. Apesar do risco, ele venceu a prova e foi campeão. Paralisia facial. Poucos sabem, mas o tradicional boné azul do Banco Nacional, que hoje é peça de colecionador dos fãs de Ayrton, começou a ser usado por ele para disfarçar uma paralisia facial que o atingiu entre 1984 e o início de 1985. O Ayrton empresário. Caso Senna estivesse vivo, muito provavelmente seria um grande empreendedor hoje em dia. Nos últimos anos da vida, ele já se dividia entre os papéis de piloto e empresário. Sua empresa tinha uma filial com sede em Londres. Ele trouxe a marca alemã Audi para o Brasil, projetou a Ducati Senna 916 e foi consultor na criação do Honda NSX. Lançou também diversos produtos licenciados com o famoso S-duplo, como relógios, canetas, óculos, uma bicicleta ecológica e até um barco offshore. O único título que não veio. Antes de se consagrar na Fórmula 1, Senna foi campeão de todas as categorias de base de monopostos que disputou. Em seu primeiro ano na Inglaterra, faturou a Fórmula Ford 1600. Voltou ao Brasil, a pedido da família, e quase abandonou o automobilismo. Mas retornou para a Europa nos anos seguintes para conquistar a Fórmula Ford 2000. Em 83, sagrou-se campeão da Fórmula 3 britânica, na época o último passo antes da Fórmula 1. Ayrton não chegou a ser campeão mundial de kart. O lado humano. De tempos em tempos, Senna fazia doações para instituições de caridade. Durante os conflitos da Bósnia, no início da década de 1990, ajudou crianças vítimas da guerra. Porém, ele não gostava que seus gestos de caridade se tornassem públicos, com receio de que fossem interpretados como promoção pessoal. Corrida de lendas. Se em 84, sua temporada de estreia na Fórmula 1, Ayrton Senna guiava uma Toleman, carro inferior aos dois rivais, por fora do campeonato, o futuro tricampeão teve a oportunidade de medir forças com um equipamento idêntico ao dos adversários. Uma prova de sedãs Mercedes 190E, modelo que estava sendo lançado na Europa. A corrida reuniu lendas da Fórmula 1, como Niki Lauda, Jack Brabham, Phil Hill, James Hunt, Stirling Moss, Surtees, Reutemann e Prost. O brasileiro, que pegou uma carona com o francês do aeroporto para a pista, fez o segundo tempo no treino, largando logo atrás de seu futuro companheiro na McLaren. Senna não tomou conhecimento dos nomes de peso, superou Prost na largada e venceu. Era o primeiro capítulo da maior rivalidade da história. Provocação. O gesto de carregar a bandeira após as vitórias, que o imortalizou nos corações dos brasileiros, começou como uma provocação futebolística. Após ver o Brasil ser eliminado pela França na Copa do Mundo de 1986, Senna teve que aguentar a provocação de mecânicos e engenheiros franceses da Lotus. A vingança veio no dia seguinte. Senna venceu o GP dos Estados Unidos e, ao avistar um fã com a bandeira do Brasil na arquibancada, pediu ao torcedor que lhe entregasse a flâmula para desfilar pelo circuito. Arroz, feijão e batata frita. Apesar do refinamento em que vive um piloto de Fórmula 1, principalmente sendo residente de Mônaco,
O prato preferido de Senna era o mesmo da maioria dos brasileiros: arroz, feijão e batata frita. Além disso, amava a canja de galinha que a empregada Juraci preparava. Mas o silêncio era obrigatório à mesa. Ou eu converso ou eu como, dizia. Multa. Em mais de uma ocasião, Ayrton foi parado no trânsito por policiais. E em ambas as vezes, deu autógrafos. Na primeira, em 1984, foi parado pela Polícia Federal quando estava em alta velocidade, a caminho de Ubatuba. Enquanto o policial se preparava para lhe aplicar a multa, foi interrompido pelo outro oficial que disse: "Como você acha que eu vou explicar lá em casa que deixei você multar o Ayrton Senna?" A autuação acabou se transformando em 2 autógrafos. Na segunda, Senna foi parado em uma barreira policial a caminho do aeroporto de Nice, França. Ele entregou a habilitação ao policial e ouviu um pedido e uma recomendação: autógrafos para o filho do oficial e a indicação de que o Monsieur Le Champion comparecesse à polícia de Mônaco para providenciar a habilitação do Principado, já que, por engano, havia entregue ao guarda sua superlicença da Fórmula 1. Além de superstição, o campeão repetia as luvas com o intuito de conseguir o máximo de sensibilidade entre as mãos e o volante. Tira o pé do chão. Apesar da irritação por ter chegado apenas em terceiro no GP da Alemanha de 1987, Senna não tinha dado conta do que tinha acabado de fazer com sua Lotus. Durante a prova, um vazamento de fluido fez com que seu carro perdesse o sistema de suspensão inteligente. Sem amortecedores, ele freou tanto para segurar o monoposto que o pedal do freio acabou atravessando o fundo do carro e ficando suspenso a milímetros do asfalto. Qualquer outro piloto teria abandonado, ressaltou o então engenheiro de Senna Takio Kiuchi. Bandeira. Depois do acidente fatal em Imola, em 1994, foi encontrada uma bandeira dentro do cockpit da sua Williams. Especialmente daquela vez, a flâmula não seria do Brasil, mas sim da Áustria. Em caso de vitória, Senna pretendia prestar uma homenagem ao austríaco Roland Ratzenberger, que havia morrido em um acidente no dia anterior durante o treino classificatório. Dia 19 de julho, circuito de Donington, Inglaterra. Esse dia ainda vai se tornar muito importante para a história do automobilismo brasileiro. Nesse dia, Ayrton Senna pilotou pela primeira vez um carro de Fórmula 1. Foi o primeiro grande momento no degrau mais alto da carreira dele. E ali, naquela manhã de verão inglês, quando se sentiu pela primeira vez dentro de um carro de Fórmula 1, cinto apertado, motor funcionando, pronto para entrar na pista, o tempo parou para Ayrton. Tudo que veio à lembrança dele foi o que ele passou para chegar ao momento que estava vivendo, segundos antes de realizar o seu grande sonho. Quando ele fez 9 anos, eu dei como presente de aniversário para ele um kart já comprado de uma fábrica brasileira. Uma vez eu fiquei muito assim nervoso porque o gerente da fazenda me falou: olha, seu Milton, o Ayrton, ele está andando no Jeep aí, ele não pisa uma vez na frição. É tudo no tempo. Ele foi sempre uma criança assim, muito afoita,
com muita pressa, em tudo ele fazia com pressa. Estudava em 10 minutos antes de sair para a escola, ele fazia lição. 10 minutos antes, não era 15 não, eram 10 minutos ele fazia lição e ia para a escola. E era bom aluno, sabe? Tudo foi sempre feito com pressa, com muita pressa. E na escola mesmo, ele estudava no Colégio Santana, e a freira, quando chegou no fim do ano, falou assim para mim: olha, a senhora faz o seguinte, agora nas férias a senhora põe ele no clube, porque ele tem muita energia, ele derruba a borracha, ele faz a lição toda, aí ele termina e os outros ainda estão fazendo a lição, então eu dou tabuada para ele fazer. Então ele faz a tabuada do 2 até o 10, termina e ainda os meninos estão fazendo a lição. Não tem jeito, com ele não tem jeito, tudo era muito rápido, sabe? Aos 13 anos, a idade limite, que naquela época era para ingressar já na Associação Paulista de Kart. Então ele estreou, porque ele, no meio do ano, após os 13 anos, então ele ingressou em junho, foi um festival, né? Um festival, e por sorte ele ganhou. A gente começou a ficar com medo que fosse para a Fórmula 1, assim, quando ele ingressou no carro, né? E a gente procurou atrapalhar um pouco, não ajudando ele. Em setembro, nós fomos ver uma corrida do Mundial de Kart na Itália, e ele já era campeão nas duas principais categorias, nos dois principais campeonatos de Fórmula Ford 1600, o RAC, né? É o RAC e o Thousand Torres. Né? Exatamente. E aí a gente, como ele já estava campeão por antecipação, porque o campeonato terminaria no final de outubro, nós convencemos ele a voltar com a gente, e com isto fazendo com que ele não corresse mais de carro. Eu tinha certeza que ele ia voltar, sabe? Que ele não ia ficar lá. E de fato ele voltou, mas depois de 3 meses ele ficou nesses 3 meses ele fazia tudo, ele era agradável, brincava, mas ficou apático, sabe? A gente sentiu que não adiantava, não. Então a gente deve de saber que cada um tem a sua vida e tem direito de viver a sua vida, né? Aí ele voltou outra vez e aí eu já encarei de forma diferente. Já entreguei a Deus, porque toda mãe é assim. E hoje eu me sinto muito bem, me sinto tranquila, mesmo quando correm, sempre me pergunto: e na hora que ele está correndo, como você se sente? Não, eu me sinto bem, eu tenho tanta certeza e tanta fé em Deus, porque ninguém morre de véspera. E o que está escrito está, e eu levo para este lado, de formas que... Não, mas, como ela falou, a gente tem realmente uma ligação muito grande entre todos nós aqui em casa. E o maior problema que eu enfrento na Inglaterra é justamente ficar longe de todos eles. Mas o amor, aquilo que eu faço também é tão importante para mim, que a gente supera e vai em frente.
8 de setembro de 1986. Explode a primeira discussão pública com outro campeão das pistas, Nelson Piquet. Eles não se davam de jeito nenhum. No começo até o Ayrton procurou muito o Piquet, no começo. E o Ayrton dizia, olha, ele falava assim para mim, ó, vou desistir de procurar aquele seu amigo lá, que ele não quer conversa comigo. Não era verdade também, o Piquet... Acho que relutava um pouco em relação ao Ayrton. O Piquet tinha uma crítica naquela época, ele dizia o seguinte, que o Ayrton tinha pressa demais na carreira. Ele, Piquet, falou assim, eu entrei na Fórmula 1 primeiro para correr, segundo para ganhar uma corrida, depois ganhando corridas pensar em campeonato. O Ayrton tinha plena consciência de que ele era melhor do que os outros e que queria provar isso. Acabou provando até. Me lembro da primeira dobradinha, eles estavam não inimigos, mas já começando já partindo para isso, foi em Detroit. E eu peguei os dois, marquei com os dois. Era coisa assim, 3 minutos encontro ali no caminhão. Quando o Senna foi o primeiro a chegar, quando o Piquet chegou, estava chegando e viu que o Senna estava, ele começou a subir os degraus, ele ameaçou voltar, eu alcancei o braço dele assim, puxei, fiz a entrevista toda assim, não mostrava, mas eu estava grudando os dois no braço, um de cada lado. Se eu soltasse, eles saíam fora. Fiz a entrevista inteira assim. Uma bandeira que eles levaram junto para o pódio no Rio, que os dois seguravam a bandeira assim, mas quase caindo. Nunca tive nenhuma relação ruim com o Senna. Somos duas pessoas diferentes, com gostos diferentes, sem nenhum relacionamento. A inimizade foi crescendo e aí não tinha mais jeito. Somos colegas de trabalho, trabalhamos no mesmo circo, mas não quer dizer que vamos sair juntos. Long ago and far away, but it never disappears. Try to put it in the past, hold on to myself and don't look back. I don't wanna dream about all the things that never were, and maybe I can live without when I'm not from under. I don't wanna feel the pain. What good would it do me now? I'll get it all figured out when I'm not from under. So let me go, just let me fly away. Let me feel the space between us growing deeper and much darker every day. Watch me now, and I'll be someone new. My heart will be unbroken, it will open up for everyone but you. Even when I cross the line, it's like a lie I've told 1,000 times. I don't wanna dream about all the things that never were. Maybe I can live without when I'm not from under. I don't wanna feel the pain. What good would it do me now? I'll get it all figured out when I'm not from under. From under, from under, from under. And part of me still believes when you say you're gonna stick around. And part of me still believes we can find a way to work it out. But I know that we tried everything.
ganhei 2 anos atrás, através de Jesus, uma força, uma fé incrível que me deu energia, me deu tranquilidade, me deu equilíbrio em muitos momentos de desequilíbrio, de dificuldades. E a partir do momento que eu pude experimentar toda essa força, ter essa experiência que eu tive, foi algo que eu não larguei mais e não pretendo largar, porque é uma experiência fantástica. E ela funcionou como ainda funciona muito, não só nos momentos de dificuldade, mas também em momentos de alegria, onde, de certa forma, você consegue curtir melhor ainda os bons momentos. Faz preces, por exemplo, antes de uma corrida? Eu oro, eu rezo, sempre rezei, mesmo antes de eu me aproximar mais de Deus, eu sempre rezei. Toda vez que eu entrava num carro, me dava mais paz, me dava mais tranquilidade. E a partir do momento que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais esse Deus Todo-Poderoso, né, através de Jesus, e experimentar Ele de uma forma mais viva, só melhorou essa condição de força, de energia, de fé, e isso tem sido fundamental na minha vida. Aqui em Portugal, Ayrton Senna passou alguns dos melhores anos da vida. Foi onde o namoro com Adriane Galisteu ganhou força, onde ele descansava da rotina de corridas e treinamentos. E foi também a última casa em que ele viveu. A mansão de 24 milhões de reais fica em um condomínio de alto luxo. Entre uma casa e outra, muito verde. Essa ponte de madeira leva até a praia e as águas do Mar do Algarve, no sul do país. O condomínio Quinta do Lago encanta famílias de toda a Europa. Algumas se mudaram de vez, outras passam as férias ou aparecem para jogar golfe. São tantos estrangeiros que as placas têm versões em português e inglês. Só uma delas não precisa de tradução: Avenida Ayrton Senna. Uma homenagem ao morador mais ilustre do condomínio. Nós visitamos a casa onde o piloto brasileiro viveu durante 2 anos. Quem nos recebe é o corretor de imóveis Jamie Robinson. Ele tem a missão de vender a propriedade. O valor, 8 milhões e 500 mil libras, o equivalente a 24 milhões de reais. Jamie não pode gravar entrevista e nem revelar quantos interessados já apareceram. Na casa, os cômodos são amplos, repletos de luz natural. Ela tem 6 suítes. Eu já não sei mais onde eu estou. Foi construída há 28 anos. Uma das particularidades dessa casa é que todas as janelas dos quartos são voltadas para o jardim, para a parte de trás da casa, e nunca para a parte da frente, da rua. Isso garante uma maior privacidade aqui. E outra particularidade é o tamanho desse terreno. São 9 mil metros quadrados, um tamanho incomum até para um condomínio luxuoso como esse. Ainda hoje o terreno tem as palmeiras que Senna mandou plantar. A quadra de tênis também já existia, assim como a piscina de água salinizada. Perto dela, uma segunda casa para receber os hóspedes. O jardim da casa tinha mais árvores, mais flores e uma horta nos tempos de Senna. Mas por dentro, pouca coisa mudou. Uma das poucas alterações que foram feitas nessa casa em relação à planta original está aqui na cozinha. Ela foi ampliada, o dono quis ter esse balcão grande para poder cozinhar, uma mesa grande também para receber visitas, parentes. Mas, de um modo geral, a planta da casa, a disposição dos cômodos da casa está bem parecida com o que era na época do Ayrton Senna. Isso em relação à planta, a decoração não. Os móveis, por exemplo, essas poltronas, esse sofá, essa mesa, isso tudo é diferente, os móveis são completamente diferentes. A casa está à venda há 6 meses
O consultor de imóveis de alto padrão, Fernando Cita, explica que o valor da mansão é razoável. Para quem não precisa se preocupar com dinheiro, claro. Diante dessa crise, tem quem compre esse imóvel. Eu acho que o preço está um preço justo de mercado. Obviamente é um mercado que dita a liquidez do imóvel e eu espero que seja um brasileiro que adquira esse imóvel. O interessado pode pagar um preço ainda maior. Afinal, o privilégio de morar na mansão do maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos custa caro. Sempre vai ser a casa do Ayrton Senna. Então eu acho que o fato de ter pertencido a ele, eu acredito que sim, vai sempre carregar essa marca, esse nome dele junto do imóvel e acaba valorizando o imóvel. Poucos tiveram o privilégio de conviver com Senna. José Felisberto foi um deles. Ele é o jardineiro da casa há 22 anos e lembra do ídolo brasileiro. É uma coisa impressionante porque ele era um homem que tinha um coração enorme. Era uma pessoa humilde, que acho que nunca vi nenhuma pessoa como ele até hoje. Portanto, era uma pessoa fantástica. José Felisberto conta que Senna era muito discreto. Ele comprou a propriedade há exatos 20 anos, em 91. Foi uma transação secreta, combinada neste restaurante na Quinta do Lago. Participaram os pais de Senna, Neide e Milton, e o ex-banqueiro Antônio Carlos de Almeida Braga, o Braguinha, um dos melhores amigos do piloto. Aquela mesa que tem essa família, foi ali onde eles almoçaram. Foi ali a primeira mesa onde eles almoçaram. O proprietário anterior era um inglês e Gigi, o dono do restaurante, lembra que ele não conhecia Ayrton Senna. O inglês, quando descobriu, digamos assim, que ele jogava perguntou ao Senna o que era, Ayrton, eu sou piloto. Eu também sou, que avião é que você... Que avião é que você pilota? Não, eu sou de Fórmula 1. É corredor, então jogava que a casa era para o banqueiro, então tinha feito um desconto para você. Na época, Senna pagou o equivalente a R$1.300.000. Ayrton Senna estreou na Fórmula 1 em 1984. No ano seguinte, venceu o Grande Prêmio de Portugal, a primeira vitória da carreira. Correu como gostava, com a pista molhada. No pódio, Senna parecia não acreditar. Senna conquistou 3 títulos mundiais, em 88, 90 e 91. Liderar corridas, fazer pole positions, bater recordes, mas vencer corridas acima de tudo. Você vencendo corridas, grandes prêmios, todos os outros recordes passam a vir de uma forma natural. E é por aí. Agressivo nas pistas, era tranquilo na vida privada. Quando comprou a casa, já era tricampeão e morava na Europa. Senna não poupou recursos para fazer da casa em Portugal um cenário paradisíaco. E pediu ajuda à arquiteta de interiores Teresa Kallen. Quem que dava mais opiniões, mais palpites na escolha da decoração Talvez da casa? As irmãs, a mãe e a irmã. O Ayrton sabia o que queria, mas deixava um bocadinho nas mãos delas, não é? Confiava. Disseram-me logo que não gostavam de antiguidades. E que eu fiquei um pouco entristecida, porque eu gosto muito. Tinha alguma cor que predominasse? Muito branco, cores claras, azuis, terracotas, ocres. Na altura foram essas cores que foram trabalhadas. O piloto também fez uma exigência para poder dormir bem. Nada de luz. Teresa precisou tapar cada fresta do quarto. O que a senhora fez então para isolar a luz? Sim, isso seria no quarto dele? No quarto, só no quarto, só no quarto. Não, tivemos que pôr rolos especiais agarrados aos blinds e às cortinas e todas as cortinas, para além de haver stores, tinham um blackout preto também, não é? Para fazer mesmo noite escura. O Ayrton Senna se mudou para essa casa no começo de 1992 e pouco tempo depois quem veio morar aqui com ele foi a então namorada, a Adriane Galisteu. Os amigos contam que um dos passatempos deles era jogar bilhar. A Adriane inclusive estava nesta casa no dia 1º de maio de 1994, o dia em que Ayrton Senna morreu.
Era o Grande Prêmio de Imola, na Itália. Adriane viu o acidente pela TV e recebeu a notícia por telefone. O piloto passou direto por uma curva a 300 km por hora, se chocou contra o muro de concreto, mas morreu porque foi atingido na cabeça por uma peça da suspensão do carro. O jardineiro José Felisberto gostaria de esquecer, mas se lembra do acidente. É um dia que eu não gosto de me lembrar. Eu sinceramente não gosto de me lembrar porque foi um dia muito difícil para todos. Estávamos todos aqui em casa nessa altura, quando isso aconteceu, e foi muito complicado. E esse dia é um dia que eu nem quero pensar nisso. Teresa, que se tornou amiga de Senna e da família, também não esquece. E aquilo foi um horror, não é? Um horror, um chocante, à brava. Eu lembro de ter ficado tão chocada. Na Quinta do Lago, Ayrton Senna conseguia ser uma pessoa comum. Ele saía daqui a correr, sem segurança, sem nada, não tinha segurança aqui nesta casa, eu simplesmente era ele e saía. Quando passava, cumprimentava toda a gente aqui gosta dele. O Ayrton generoso também era divertido e alegre. Eu lembro que um dia estava lá, estava pai também, era muito simpático, e ele chega completamente encharcado de calor, foi no verão, e estávamos na cozinha ali, numa completamente informal, e ele chega, deixa dar um abração ao pai. E o pai fugia, ria, à volta, então tiveram não sei quanto tempo à volta da cozinha a correr, o filho atrás do pai, até que conseguiu, não é? Encharcou o pai. Fora das pistas, Senna adorava o mar e a vida caseira. Nestas imagens, ele passeia de iate com amigos. Em Portugal, ele também gostava de aproveitar a praia. Final da tarde, quando estava cá, vinha sempre dar um passeio na praia, ver o pôr do sol. Mas fazia a vida dele tranquila. Um dos hábitos do Ayrton Senna aqui era o de se pendurar nas árvores. E não era por brincadeira, não. Era uma instrução do preparador físico dele na época, que queria que ele não só exercitasse o corpo, mas também o controle da mente, permanecendo pendurado na árvore pelo maior tempo possível. A casa portuguesa era um refúgio, mas a família e os amigos eram sempre bem-vindos. Nessa foto, no restaurante de Gigi, Senna aparece com os também pilotos Maurício Gugelmin e Thierry Boutsen. Nessa outra, ele se deixa tietar pela filha do dono do restaurante. Um fã ou outro podia aparecer. E a ordem do patrão era clara. Se fosse uma pessoa rica, perguntar por ele não estava para essa pessoa. Se fosse rica. Se fosse rica. Se fosse uma pessoa pobre, trabalhadora, ele estava disponível para falar com essa pessoa. Depois da morte de Senna, a casa já teve 2 proprietários. O atual é um inglês que voltou para o país de origem por motivos de família. Na Quinta do Lago, existe o medo de a mansão ser destruída. Pelo tamanho do terreno, o futuro comprador poderia construir até 3 casas e ganhar ainda mais dinheiro. Por isso, muitos torcem para que a casa seja adquirida por um brasileiro ou pelo menos por um fã de Ayrton Senna. Seria como preservar um pedaço da memória, não do piloto genial, mas de um amigo desse paraíso português. Você tem saudades dele? Tenho saudades dele. Acho que eu e o mundo inteiro.
Senna vem para completar a 6ª volta. Passa rasgando na reta Ayrton Senna, 6 voltas completadas. Aí ele tenta fazer falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Ayrton Senna, a batida muito forte. Ali na Tamburello. Aí está. Veja só. Foi reto. Foi inexplicavelmente reto. Pela forma como ele saiu reto, sem nem sequer tentativa de freada.
前のあたりに大きな破損があって、そして、脳の後ろもかなり河合さん大きなダメージを受けた。この首支えてる、現場の6時3分、今からちょうど15分くらい前だと思いますが、残念ながらアイルトン・セナがこの世を去ってしまいました。非常に我々もこういうニュースを伝えるのは辛いんですが、今宮さん、もうセナなくして今の日本のこの F1 この人気はなかったんじゃないかという、そんな気もするんですが。そうですね。今日が161戦目だったわけですけど、87年がですね、中島君と一緒に我々のモータースポーツ、こういうことも受け入れなければいけない。我々は集中してレースに臨まなければいけない、そういう気持ちであの事故の直後僕もずっと喋ってきたんですけれども、正直言いまして、すいません、現場を見た瞬間、私はちょっと今日は喋れる状況には今までありませんでした。ただこういう事実はですね、特にモータースポーツに働いてきているものの一人とすればですね、やはり受け止めなければいけない。そしてシュマーハも言ってましたけれども、こういう事実からですね、モータースポーツはですね、続いていくんです。Nunca uma multidão de 250 mil pessoas se deslocou com tanta calma num silêncio tão profundo. A fila do lado de fora atravessou a madrugada à espera do último contato com o ídolo. Eram apenas 10 segundos, mas como eles foram aproveitados. Com reverência, respeito, amor, saudade. O torcedor se embrulhou na bandeira. O fã se vestiu de piloto. A criança imitou o campeão. O devoto foi corajoso, deixou um beijo de homem para homem. O punho erguido mostrou que só o orgulho é maior que a tristeza. Para se despedir de Ayrton, passaram pelo Salão Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo o presidente Itamar Franco, o governador e o prefeito de São Paulo, o empresário Antônio Hermílio de Moraes, os artistas Fábio Júnior, Francisco Coco, Isis e Luma de Oliveira. O preparador físico Nuno Cobra, que transformou Ayrton num atleta, quase não teve forças para chegar até o caixão. A namorada Adriane também não se conteve e saiu amparada por amigos. A ex-namorada Xuxa buscou, num gesto, o rosto de Ayrton para um último carinho. Depois que as portas se fecharam, o pai, seu Milton, e a mãe, Dona Neide, pareceram rezar por alguns instantes. Logo depois, a família se reuniu em torno do capacete. A irmã Viviane não resistiu e chorou muito. Os cadetes da Polícia Militar dobraram a bandeira e iniciaram solenemente a última viagem.
Depois de uma despedida silenciosa, intensa e comovente que durou mais de 22 horas, o corpo de Ayrton Senna recebeu, na saída do hall da Assembleia Legislativa, as últimas homenagens oficiais. Foram as honras que só se prestam aos chefes de Estado. E mais do que isso, o carinho que só se dá a um grande líder.